A partir de agora, você vai ouvir o programa evangélico Verdadeiros Adoradores. Está debatendo aqui sobre um tema muito abençoado. Fábio Guilherme, abençoado, a paz do Senhor. O presbítero Fábio, não é isso, Fábio? Verdade, paz do Senhor, meu irmão. Deus continue te abençoando. Eu não trouxe aqui você, Fábio, não foi em vão, né? Eu tenho visto o quanto Deus tem te dado sabedoria e o quanto você tem usado essa sabedoria para o reino dos céus. Então, a gente vê aí várias igrejas chamando você aí para estar louvando, fazendo palestras, e a gente tem que valorizar aquilo que Deus te deu e valorizar aquilo que é nosso, né? Você que sempre foi criado aqui com a gente, sempre junto, a gente só tem muita alegria nesse sentido. Eu vou aqui dar uma introdução para que a gente possa entrar nesse tema. Antes eu vou pedir que você desse aí um alô pessoal, iniciando aí, e logo após a gente já vai entrar aqui nesse tema e vou falar alguma coisa. Eu quero primeiramente tributar a Deus toda a honra e toda a glória por nós estarmos aqui. Amém. Uma alegria imensa poder participar do programa Verdadeiros Adoradores, nesta manhã de muitas emoções que nós já vimos aí, pessoal, nessa despedida aí da Jéssica Santana, e emocionou todo mundo aqui. Minha esposa está aqui presente e se emocionou ao ouvir a voz do nosso irmão Edmário, que tem nos deixado assim muita saudade, e a irmã Domingas também, que vai viajar agora junto com a Jéssica, e que de fato vai nos deixar uma grande saudade. Quando eu cheguei aqui foi uma família que encontrei, vai fazer 11 anos na verdade agora em março que nós chegamos a Cícero Dantas, e essa foi uma família que me abraçou, que nos abraçou, e vai me deixar realmente muita falta os trabalhos lá da igreja. Depois a gente conversa mais um pouco para a gente não se emocionar, mas uma alegria estar aqui. Mandar um abraço para os nossos irmãos e a paz aí da Igreja da Assembleia de Deus, a geração Novo Viver. Nós estamos novamente aí na liderança, e a todos os nossos irmãos evangélicos aqui de Cícero Dantas. Em especial quero mandar um abraço aí para a Primeira Igreja Batista, que tem sempre nos auxiliado, nos apoiado nessa caminhada. Amém. A pergunta que a gente faz hoje é como saber se uma profecia vem da parte de Deus ou não. A Bíblia diz que quando alguém for profetizar, fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Lá no livro de 1 João 4:1 diz também: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Primeiro gostaria de falar que eu acredito no dom de profecia, e a Bíblia fala sobre isso, né? Portanto, eu acredito, tenho uma experiência que já aconteceu na minha vida, cumprir profecias. Eu acredito porque se cumpriu e eu vi que foi Deus falando através de um vaso. E também gostaria de falar sobre profetada, para que a gente possa entrar. A famosa profetada já fez com que muitas pessoas caíssem da fé por trazer revelações falsas que trazem confusão e desilusão. Mas como saber se a profecia veio da parte de Deus ou se foi um profeta mentindo? Então, Fábio, existe profetada no meio evangélico, e como saber se uma profecia veio da parte de Deus ou não? Bom, primeiro você já começa a falar a respeito dessa questão da profecia. A gente precisa de fato entender o dom profético, ele existe na igreja, e segundo o apóstolo Paulo, ao escrever a igreja de Corinto, ele fala a respeito da profecia e da organicidade dessa profecia. A Bíblia diz que quando nós nos ajuntarmos, que seja para louvar, que seja para entoar hinos, e que haja em nosso meio profecia. Então, portanto, o dom profético é algo que existe. A igreja, ela precisa pregar sobre a revelação do dom profético. Agora, o que nós não podemos deixar, na verdade, é que a chamada profetada, como você disse há pouco, ela possa estar falando muito mais do que a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus, as ovelhas ouvem e conhecem a voz do nosso pastor. Então é preciso que a gente tenha um entendimento a respeito desse dom profético. E conforme nós vimos em algumas parábolas sobre a questão do joio e do trigo, a gente percebe claramente que essa questão da profecia ou da profetada, muitas das vezes ela vem para exaltar o profeta, quando essa não é o princípio da profecia. O princípio da profecia é
na verdade, corrigir a igreja, consolar, exortar. Essas são as 3 bases que a gente tem biblicamente a respeito da profecia: exortação, consolo e edificação. Então, a partir daí a gente consegue perceber se de fato a profecia ela provém ou não de Deus. Tem um texto na palavra de Deus, no livro de Reis, deixa eu só ler aqui, 1 Reis capítulo 20, nós vamos encontrar a partir do verso 8, na verdade, 2 Reis, a respeito do rei Ezequias e do profeta, né? E ele diz assim, e Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao 3º dia subirei à casa do Senhor? Em nenhum momento aqui a gente percebe que Ezequias, na verdade, nega o fato de que o profeta de fato é de Deus. Mas, enfim, ele pede, na verdade, este sinal, essa confirmação a respeito da profecia que ali está sendo colocada. Até porque o momento era um momento propício para que qualquer profeta pudesse se exaltar ou para que um profeta pudesse agradar aquele rei, que era o que mais a gente via como um costume. Então, um profeta, vendo uma situação propícia daquela, poderia, na verdade, querer ser promovido, né? E queria falar algo ao coração do rei para que pudesse agradá-lo. Então, o rei, conhecendo já daquele profeta, mas a gente percebe aqui claramente que ele pede um sinal. Então, qual é o sinal que eu tenho a respeito de que o Senhor me sarará e que ao 3º dia, então, subirei à casa do Senhor? E aí, de fato, o profeta dá o sinal, e conforme diz toda a palavra, quando uma profecia vem do Senhor, ela se cumpre. E por mais que seja para uma questão de exortação, o crente ele se alegra, o filho ele se alegra, por mais que seja uma exortação. Então, é preciso que a gente de fato comece a perceber quando é que Deus está falando. É verdade. Tem um outro texto, Mateus capítulo 16, que vai falar a respeito da confissão de Pedro. Então, a gente precisa aprender a conviver muito com isso. Capítulo 16 de Mateus fala sobre a confissão de Pedro. Jesus pergunta então aos discípulos quem de fato ele era para as pessoas. E eles começam a dizer, uns dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Aí Jesus então faz uma pergunta, e vocês? Quem de fato eu sou para vocês? Então Pedro diz o seguinte, verso 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Responde Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aqui nessa conversa. O verso número 22, quando a conversa fica mais aprofundada, Jesus começa a falar a respeito de que ele deverá ir a Jerusalém para que então ele seja morto, seja crucificado e irá ressuscitar. O verso 22, Pedro diz o seguinte, tomando de parte, começou a respondê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, nenhum mal te acontecerá. E aí o Senhor já utiliza de uma outra palavra para Pedro e diz assim, aparta-te de mim, Satanás. Então veja, a gente precisa começar a aprender a respeito da profecia e entender a palavra, porque de fato os falsos profetas eles não estão fora do nosso convívio. É verdade. Eles estão dentro do nosso convívio. Aqui está uma palavra que o Senhor diz que de imediato quem revelou a Pedro aquela confissão foi o Senhor. Minutos depois, ele se deixa pelo ego, ele se deixa ser levado, então o diabo já toma a boca dele e o Senhor, então, entendendo, diz, aparta de mim, Satanás. Então, se a gente não entender muito bem e não estiver fundamentado na palavra, muitas das vezes as coisas acabam acontecendo e a gente não entende muito e acaba sendo levado pela profetada e esquece a verdadeira profecia, que é a palavra do Senhor. E Deus, ele incentiva para que a gente julgue, né, abençoado? Isso. Porque diz assim, né, e os outros julguem. Tem gente que tem medo de julgar uma profecia e a Bíblia manda julgar para ver. E outra coisa, diz assim, não deis créditos a qualquer espírito. E também tem no outro texto que diz, examinai
né, as profecias, manda não acabar com as profecias, porque a profecia foi algo que Deus instituiu, mas manda examinar. Mas eu vou colocar aqui um áudio, para depois a gente continuar com o debate aqui, em nome de Jesus. Cleitinha, aqui da Serra Grande. Primeiro eu quero saudar todos com a paz do Senhor, pedir o louvor de Jéssica Santana, Forte Campeão, oferecer a todos os ouvintes, a vocês aí do programa, né, e falar que, no meu ponto de vista, como se uma profecia ou revelação vem da parte do Senhor, profetizar ou a revelação nos dias de hoje, existem muitos falsos profetas. Melhor é procurar na Bíblia. É nela que se encontra a palavra que vem de Deus, enviada pelo Espírito Santo do Senhor, porque a palavra diz: maldito o homem que confia no outro. Então diz: maldito o homem que confia no outro. Então vamos orar e sentir a revelação do Espírito Santo em nossas vidas através da oração. E assim eu agradeço a oportunidade de participar desse programa maravilhoso, né, e oferecer esse louvor lindo, maravilhoso da irmã Jéssica para todos os evangélicos aqui da... Pronto, o louvor a gente vai passar depois. Fábio, é o seguinte, eu gostaria de, na voz dela aí que ela trouxe aqui, eu gostaria de trazer algo também para que você estivesse falando sobre esta questão. Pode Deus profetizar algo que é contra a sua palavra? Alguém, né, tá profetizando algo que é contra a sua palavra. Eu estou falando isso porque eu já vi muito isso, né? Alguém trazendo uma profecia que não está na Bíblia. Por exemplo, eu já vi vários comentários verdadeiros que alguém casado, alguém se levantou para dizer que deveria acabar com o casamento. Como pode Deus instituir o casamento para estar, né, juntos, né, que é a vontade de Deus que esteja? Como se levantar alguém para que diz: olha, você vai ter que se separar dessa pessoa para ficar com aquela outra, né? Pode alguém profetizar em nome de Deus, dizendo que é Deus sendo contrário à sua própria palavra? De forma nenhuma, né? Um princípio que a gente fala muito na igreja é a respeito de que essa palavra ela precisa estar de acordo com a palavra do Senhor. Então, Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: porque aquele que operou de forma eficaz em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim em eficácia para com os gentios. Então, veja só, de forma nenhuma a gente pode utilizar da profecia para ir de encontro àquilo que o Senhor tem profetizado. A palavra do Senhor ela é muito clara. O apóstolo Paulo acaba dizendo que se um anjo do céu descer para falar de um outro evangelho que não seja este, que seja então tal evangelho anátema. Então, toda profecia ela tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Ora, Deus instituiu o casamento. E como é que de repente ele pode chegar e dizer que é para que alguém possa se separar, uma vez que ele está a todo instante afirmando sobre essa instituição que é tão divina? E é muito comum as pessoas, na verdade, principalmente os jovens, estarem buscando nesse momento o casamento e se deixar levar por uma profetada. Quando está com uma determinada pessoa, a Bíblia é clara em dizer que Deus ele faz uma orientação para que a gente escolha a pessoa que professe a nossa fé, que seja de acordo com a nossa fé, até porque seremos uma só carne. Então, se eu faço isso ao contrário, a resposta de Deus será sempre não. Por mais que eu diga, mas é uma moça bonita, Senhor, é um rapaz bonito, Senhor, então eu preciso ficar com ele ou ficar com ela. A resposta do Senhor vai ser sempre não, porque a orientação dele é que a gente busque estar numa mesma unidade. Então, de repente, se eu estou na igreja e vou buscar lá fora alguém para me relacionar, então a resposta do Senhor será sempre não. Aí alguém, então,
para confortar o meu coração, diz sim. E aí a gente vê muitas pessoas não tendo um bom relacionamento pelo fato que deixou de estar dentro do princípio da palavra para escutar um outro evangelho que é diferente daquilo que Jesus tem pregado. É verdade. A Bíblia fala, se alguém trouxer outro evangelho que não seja esse, seja anátema, maldito, né? Exatamente. Vamos ouvir mais um comentário aqui da irmã Anastácia. Bom dia, o meu nome é Anastácia, moro na Rua da Coreia. Eu tenho para lhe dizer o seguinte, se a revelação for da parte do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida, senão ela não se cumpre. Aqui ela fala, né, sobre a questão de cumprimento. Pode Deus profetizar e não se cumprir, Fábio? De forma nenhuma. Aí a gente precisa ir para o texto de Deuteronômio, capítulo 18, 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou. Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou esta, é palavra que o Senhor não disse, com soberba falou tal profeta, não tenhas nele temor. Então o que a gente percebe é que muitas das vezes as pessoas são levadas a esta emoção da profecia, e nós vivemos em um determinado contexto de que os dons espirituais precisariam estar em evidência, e até mesmo para julgar a santidade de alguém teria que ter um dom profético, um dom de revelação. E as pessoas, fulano é vaso, Beltrano é vaso porque profetiza, porque tem dom da revelação. Agora precisa saber se esse dom, na verdade, está de acordo com o princípio da palavra. Verdade. Tem um texto na Bíblia que me deixa um pouco confuso, porque tenho dito isso sempre na igreja. Jesus, no julgamento final, as pessoas vão dizer justamente isso para ele. Em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos. E qual vai ser a resposta do Senhor? Apartai de mim, maldito, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, se essa profecia não está dentro e se não se cumpriu, e aí tomar o cuidado. Muitas das vezes a gente orienta os nossos fiéis a estar estudando e analisando a palavra do Senhor para evitar isso, porque os falsos profetas, eles existem. E eles existem naquela, como disse, está no nosso meio, né? É verdade. A parábola do joio e do trigo, em nenhum momento o joio não cresceu com o trigo, ele cresceu com o trigo. Verdade. Então é preciso que a gente tenha, na verdade, um discernimento espiritual acerca disso. E aí a gente faz aquela orientação, eu tenho um recado de Deus para te entregar. Então você passa em casa lá depois para me falar com você. Peraí, mas se foi de Deus, por que eu não posso entregar no meio da multidão? É verdade. Se eu tenho convicção de que é Deus falando, por que tem que ser às escondidas? É verdade. Justamente porque aí, se não acontecer, o profeta vai sair, né, bonitinho, não aconteceu. Mas se for no meio de todo mundo e não acontecer, ele sai envergonhado. Então, é preciso que a gente entenda que o dom profético ele existe, mas ele existe, e Deus falando de fato se cumpre, porque não é a vontade do profeta, mas é a vontade de Deus. E se esta profecia não estiver dentro do que diz a maior profecia, que é a Bíblia, julgamos então maldita. Amém. Vamos esquentar esse debate um pouco aqui no bom sentido. Primeiro eu vou deixar aqui a voz de Givanildo, e depois eu vou passar para algo aqui que eu gostaria de saber a sua opinião. Aqui na internet eu vou botar um áudio aqui da internet bem polêmico, e nós vamos entrar bastante mais nesse tema. Olá, irmão Nelson. Aqui quem fala é irmão Givanildo da Variedades Ecia. Essa é uma enquete das mais difíceis, mas a palavra de Deus diz em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A palavra de Deus diz: pelos seus frutos conhecereis. Se essa pessoa tiver sua vida no altar do Senhor, dando bons frutos, aí eu posso acreditar na profecia ou revelação dela. Se não der bons frutos ou um bom testemunho, eu jamais vou acreditar nessa profecia. Temos que ter bastante cuidado com esses falsos profetas. Se possível, quero ouvir Marquinhos Gomes, Não Morrerei. Aí ele pede uma música, como estamos com Jéssica, né? Agora eu vou entrar aqui nesse tema polêmico aqui, e eu quero ver a sua opinião. Foi colocado um áudio aqui, eu vou passar esse áudio, vou passar para que esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo. Esse é o objetivo, e a gente precisa estar esperto, né? Vou passar um áudio aqui
de alguém que profetizou sobre a morte de Damares. Eu vou passar aqui na internet, e esse vídeo está quase com mais de 523 mil acessos. Vamos ouvir o que é que essa suposta profetisa falou. Paz do Senhor, amém. Eu venho aqui avisar que passem, por favor, esse áudio para o máximo de pessoas evangélicas e não evangélicas que você conseguir. Aqui quem está falando é a missionária Marley Santos, da cidade de Ilhéus, na Bahia. Essa madrugada eu acordei, era 4h40 da manhã, e o Senhor me deu uma visão estarrecedora. Um véu preto se rasgava e as pessoas morriam. Aconteciam explosões no Brasil, acontecia um grande alvoroço, as pontes ficavam interditadas, as pessoas corriam dizendo: ele está vindo, e como vai ser? Era um alvoroço muito grande. Eu via crianças sendo largadas para trás, eu via um reboliço muito grande. Jesus está voltando, igreja, Jesus está voltando. Eu fiquei parada por um tempo olhando e analisando. Eu via o caixão da cantora com o nome assim, Damares. Eu também via uma capela com o nome Damares. Eu via um buraco que se abria no chão e lá era feito os shows gospels. Eu via os refletores dos shows gospels. Eu via a adoração e a idolatria do povo. Eu via os pastores todos como Faraó, tendo boa vida. Eu via muita guerra, muita luta, muita prova. O povo do Brasil tem que estar preparado, porque a gente fala e eles não acreditam. Lava cebra, daba súbia. Tem muito crente na igreja que não acredita que Jesus vai voltar, mas ele está mostrando que ele vai vir. Fábio, a gente ouviu aí, né? Você que está ouvindo, eu gosto de colocar, é para a gente ficar por dentro mesmo. A gente não precisa esconder as coisas e tem que esclarecer mesmo, né? A gente vê aqui que quando alguém traz algo que não é verdade, coloca uma verdade no meio, né? A gente percebe que tem verdade nisso, que Jesus está voltando, e é verdade, né? Isso é fato. Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse áudio, o que você pode dizer para a gente sobre isso. Bom, primeiro, Jesus está voltando, isso é fato. Mateus 24 vai nos revelar acerca disso, e a Bíblia vai nos dar sinais, né? Os sinais que a Bíblia nos dá é nação contra nação, reino contra reino. Mas no mesmo texto ele vai falar a respeito da parábola da figueira, e a gente precisa estar atento sobre essa parábola da figueira que Jesus vai voltar. Essa figueira, na verdade, traduz a Israel. Todos nós sabemos que houve uma grande dispersação do povo judeu, e Israel deixou de ser, na verdade, uma nação, deixou de ser Estado. Só em 1948 é que ela é reconhecida mundialmente pela ONU, pela Organização Nacional, né, das Nações Unidas, a ONU, como um Estado. E aí a gente precisa estar atento de que, a partir daquele momento, aquele é o primeiro sinal que Jesus está nos dando, de acordo com Mateus 24, de que, de fato, a sua volta iminente irá acontecer. E aí ele vai colocando também outros sinais a respeito da questão da apostasia, né? A gente percebe claramente que existe aí uma apostasia na igreja. Nós temos visto pastores até já não mais pregarem sobre a vinda de Jesus, porque diz que ele está tardando, enfim. Então, foi nos dado na Bíblia algumas orientações e foi nos dado sinais de que isso estaria acontecendo. Então, as nações guerreando. Agora a gente está vendo aí a situação desse grande vírus que está chegando. São situações que a gente percebe de que o mundo, o Brasil, está caminhando realmente, está dando sinais de que Jesus está voltando. Agora, a Bíblia é clara em dizer em 1 Coríntios capítulo 14 e no seu verso 15 o seguinte: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo, e em seguida lá no verso 33 ele vai dizer que Deus não é Deus de confusão. Então ele está dizendo a todo instante que a gente precisa orar em espírito e orar com entendimento, porque quem ora em espírito não quer dizer que eu não vou ter entendimento do que está de fato acontecendo. E se eu também estiver cantando, que cante em espírito, mas que cante com entendimento, ou seja, cante ou ore ou pregue com consciência. Então, à medida que eu tenho uma visão de Deus e que eu trago uma situação como a que você colocou,
e eu saio por aí dizendo que ela ou que uma outra cantora está morrendo como sinal de um desvio, de uma apostasia, isso vai trazer contenda. É verdade. E essa contenda, segundo a Bíblia, ela é muito clara, é uma confusão. E Deus não é Deus de confusão. Ele fala de forma clara. Então, o fato de alguém ter visto num sonho ou numa visão, e aí eu tenho que ter total entendimento do que é sonho, do que é visão, do que é uma revelação de Deus ao nosso coração, para que eu não traga confusão. Vamos imaginar que a gente está num culto e se eu diga, quem está aqui com problema financeiro, vem aqui que eu vou orar. Quantas pessoas você acha que vai se levantar para vir? Quem está com problema no casamento, vem aqui que eu vou orar. Então, percebe que é algo assim, que não nos dá detalhes. É verdade. E quando a profecia vem, é uma profecia que ela nos dá detalhes do que de fato está acontecendo. É verdade. A gente tem visto alguns textos, e aí eu até queria citar um texto com você mais uma vez, para a gente entender de fato o que é essa profecia. Atos 9, quando na conversão do apóstolo Paulo, que até então era Saulo, a partir do verso 10 ele diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te, olha os detalhes da revelação e da visão. Levanta-te, vai à rua chamada direita, e perguntando em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Veja, o Senhor dá detalhes. Até no texto seguinte ele vai dizer, é Saulo, mas ele também é conhecido dessa forma. Tem até um apelido. Não deixou confusão. É verdade. Ananias, então, quando ele levanta dali, ele tem plena convicção de que Deus está falando. Porque, é claro, não traz confusão nenhuma. Ele foi na rua direita, ele chegou na casa, perguntou pelo nome da pessoa, não ficou confuso. Aí eu trago uma visão na igreja, diz, eu vi um caixão preto e tinha vários pastores. Sim, é fato que a gente sabe que nem todos aqueles que estão aqui chamando o Senhor, Senhor, vão subir. A Bíblia diz isso. Então é muito fácil eu ser um profeta e não ter uma profecia que esteja condizente com a palavra. Agora, ser um profeta condizente com o princípio, com a palavra, aí é muito mais difícil. É verdade. Né? Valto Andrade, que mora na Rua do Expedicionário, diz assim, ninguém profetiza ou faz revelação. É a opinião dele, viu? Acho que nos dias de hoje isso são mais para os chamados falsos profetas. É melhor procurar tudo o que precisa sobre as profecias na Bíblia. É nela que habita a palavra do Senhor. Iraci da Rua Sergipe. Primeiro tem que usar o discernimento para entender a revelação. Paulo, quando estava indo para Jerusalém, recebeu uma revelação que iria ser preso e ter muito sofrimento em Jerusalém. Mesmo assim, quis fazer a vontade do Pai e não a dele, porque ele sabia que vinha de Deus a profecia. Vou colocar aqui mais 2 áudios aqui para a gente finalizar aí sobre isso. Fala João Paulo aqui da Rua do Açougue. Bem, irmão, a minha opinião sobre o tema da enquete de hoje é o seguinte. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, pois jamais o conheci. Então, irmão, temos que ter o discernimento de quem está passando essa revelação, ou essa profecia para nós. Devemos também orar para que o Espírito Santo de Deus nos dê o discernimento dessas coisas. Até porque devemos também olhar a vida, porque uma pessoa que anda com um caminho tortuoso não pode chegar para a gente e a gente aceitar certas profecias que vêm apenas da boca dele, pois na verdade não são profecias, são a tão famosa profetadas, não é? Então devemos pedir o discernimento do Espírito Santo de Deus. Aí sim é que nós podemos discernir se realmente vem da parte de Deus ou não. Meu nome é Bárbara, moradora aqui da Rua Belardo Vieira de Andrade, em resposta à pergunta sobre como saber que uma profecia ou revelação vem de Deus. A única profecia e revelação que eu sei que vem de Deus, eu tenho certeza e não tenho nenhuma sombra de dúvida, é a palavra de Deus, é a Bíblia.
tudo que tiver fora dela, a própria palavra diz que é maldito. Então eu, por experiência própria, já passei por essas coisas, e eu só acredito na revelação quando Deus fala a mim mesmo. Se Ele revelar a mim mesmo, eu acredito, mas vindo de outra pessoa, eu fico em dúvida, então Deus não adianta me revelar através de outro, que eu vou ficar em dúvida, eu não vou acreditar. Então eu acredito na revelação da palavra. Tudo que tiver fora dela é maldito. Advogado Jorge, aqui eu vou fazer o resumo do que ele mandou, que está nos ouvindo, né, esposo de Cleide. Diz assim: Nobre Nael, só um crescimento numérico de vozes em todo o mundo nesses dias. Em meio a muitas vozes, há muitos enganos que têm levado muitos ao erro. Somos enganados facilmente quando não conhecemos os princípios que Deus tem estabelecido na sua eterna palavra. Enganar é induzir ao erro, seduzir. O inimigo, que é Satanás, em muitas ocasiões transfigura-se até mesmo em anjo de luz para enganar os filhos de Deus, segundo diz lá em 2 Coríntios 11, 13 a 15, é o que ele coloca aqui. Então, Fábio, a gente ouviu aqui vários comentários, eu já encerrei aqui a questão dos comentários, eu gostaria agora de deixar a palavra com você, para você estar falando aí sobre o que foi ouvido e ao mesmo tempo aí estar finalizando essa parte aí do tema do debate de hoje. Bom, primeiro que nós até já citamos o texto aqui com relação a esses falsos profetas. Agora, o que eu preciso tomar cuidado é com relação a essa questão. A Bíblia diz que os profetas duraram até João. E aí as pessoas olham isso e dizem, não, então acabou. Uhum. De fato, os profetas duraram até João. Os profetas que falavam acerca de Jesus. Porque ele foi o último, nós não tivemos nenhum outro. E naquele momento o profeta era dado como cargo na igreja ou na comunidade. Então ele é o último profeta porque ele foi o último a profetizar a respeito de Jesus. De lá para cá a gente percebe então ele confessando, dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi esse último profeta. O dom profético, na verdade, é uma outra situação. E esse dom profético há na igreja, e a gente percebe isso claramente dentro da Bíblia. O que a gente precisa tomar cuidado é para que, ao mesmo tempo que eu faço uma interpretação errônea desta palavra, eu também não esteja cometendo uma apostasia. E aí a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, 3, mas o que profetiza fala aos homens, e fala para 3 princípios básicos. Primeiro, para edificar. Segundo, para exortar. E terceiro, para consolar. Aqui está as bases de uma verdadeira profecia. É verdade. Ela precisa edificar, exortar e consolar. É verdade. E aí, tudo que sai disso, de fato, é uma profetada, sem dúvida. Que é o caso dessa mulher que falou aí. Que é o caso dessa mulher que falou aí. Agora, eu preciso tomar cuidado para que o espírito de sensibilidade, que muitas das vezes não quer reinar na igreja, acabe saindo. E aí eu acabe cometendo também uma apostasia. Então, a palavra é a revelação. Correto, a palavra é a revelação. E assim, eu não acredito se Deus não revelar a mim, se revelar para uma outra pessoa. Mas esta palavra também foi revelada diretamente por Deus a homens. É verdade. Homens santos que estavam de acordo com a palavra, e a Bíblia diz que ela é digna de toda aceitação. E nós acreditamos hoje no que está escrito porque homens se deixaram usar por Deus para tal ponto. É verdade. Então, eu preciso tomar um cuidado em relação a isso, julgar a profecia, e aí o irmão até já citou há pouco, o profeta ele é julgado de fato pelos frutos, a árvore é conhecida pelos frutos, então se de fato ele dá fruto, ele está na rocha. Eu costumo dizer sempre na igreja aos meninos, Deus não tem compromisso com o cano, mas Deus tem compromisso com a água. O cano pode até estar enferrujado, mas a água que sai dele tem que ser uma água pura, limpa. Eu tenho que ter sensibilidade para isso. Então, dentro da palavra, dentro do que ele está aqui me colocando, uma verdadeira profecia, e se eu a julgar de acordo com o que a Bíblia já me deu aqui hoje, então de fato não tem por que eu não acreditar que Deus está falando comigo. O dom profético é algo que existe dentro da igreja e é dado à igreja para que de fato ela possa ser edificada, exortada e consolada. Muito bem, muito obrigado, Fábio, pela sua participação, muito obrigado aí pelas palavras e está nos ajudando aí. Você que está ouvindo aí, presta atenção no que foi dito, a gente trouxe esse tema para que ninguém possa ser enganado, mas que fique firme na palavra de Deus, que a palavra de Deus é a base de tudo. Então, agradeço, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais e depois Jéssica já vai estar aqui finalizando com a gente.
Eu que agradeço essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo uma temática tão importante. É bom que a gente faça todas essas análises da palavra, para que a gente não acabe caindo aí, cometendo também apostasia, como muitas pessoas estão cometendo, e trazendo movimentos para dentro da igreja que são diferentes daquilo que a palavra está pregando. É preciso que a gente esteja centrado nisso, e estando dentro da palavra, de fato, esse dom profético, ele vai auxiliar a igreja ao seu crescimento. Amém. E por fim, agradecer mais uma vez a Deus e a vocês por estar aqui, e dizer a Jéssica que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. É verdade. Então, nesse exato momento, né, que a gente possa estar aí orando para que Deus possa conceder a ela todas as bênçãos necessárias. Tenho certeza que onde ela estiver, da vontade de Deus, Deus vai conceder a ela, e todas as promessas a ela feita, sendo de Deus, de fato haverá de se cumprir. Amém. Então, muito Glória obrigado a Deus, que Deus abençoe. E a você, Fábio, eu falo, né, de todo o coração, né, eu vejo o plano de Deus na sua vida, né, eu não estou aqui usando para estar com profetada, que é o tema que a gente está falando, mas eu falo como homem de Deus, que Deus tem muito mais do que as pessoas têm querido oferecer a você, muito mais, né, isso aí é migalhas diante do que Deus vai te dar e o quanto Deus tem te dado a cada dia. Que Deus continue te abençoando. Deus abençoe. Amém.